Olá, que alegria ter você aqui nesse estudo bíblico de hoje. Nós estamos estudando Gálatas. E nesta playlist tem todas as cartas de Paulo. Ainda não terminamos elas, mas no final vai ter todas as cartas de Paulo. E nós estamos aqui na carta de Gálatas. É uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas, uma comunidade, né? Conhecida também como Galácia. Olha só que interessante. Vamos lá. Aquele povo de Gálatas era um povo que buscava outros evangelhos fora de Cristo. E aí era meio complicado, porque não tinha uma reta intenção. Nos primeiros vídeos eu falo sobre isso em relação a Gálatas. Nos primeiros lá de Gálatas. Hoje nós vamos aqui no Gálatas 2. Vamos estudar a questão do Gálatas 2. O que acontece? Aqui no Gálatas 2 fala sobre a Assembleia de Jerusalém. Foi feita uma assembleia. Já naquele período, aquele povo costumava de se reunir e resolver os BOs da vida. Você tem reunido com quem para resolver os seus BOs da vida? Todos nós precisamos viver em alguns processos em relação a isso, às vezes. E aquele povo de Gálatas foi nesse aspecto, resolveu os seus problemas, né? Mas qual o problema que tinha? Porque Paulo foi chamado para anunciar o evangelho aos gentios. Gentios são um povo que não eram judeus. Jesus era judeu e aí pensava, não, é só para judeus que Jesus está falando. Mas não, Paulo foi, né, para evangelizar aqueles que não eram judeus. Pedro evangelizava aqueles que eram judeus. Paulo se juntou com Tito. Fala aqui, ó. Vamos lá. Em seguida, capítulo 2, versículo 1. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que esperava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. E aí entra. Aquele povo ficava aquela coisa. Eles não são judeus, mas para seguir a Cristo, tem que se circuncidar, porque os judeus são circuncidados. O que era isto? Eles eram feito um corte no órgão genital do homem, né? No caso da criança, quando era pequeno ainda. Não, tem que se circuncidar. E é como se fosse o batismo de hoje, né? Que é feito nas crianças. E aí não tem que fazer isso, não tem. E ficava nesse dilema. E aí entra, não importa se é ou se não é, o importante é seguir a Cristo. Se a pessoa quiser, glória, se não quiser, glória. É igual assim, uma criança batizada hoje em dia, batizou de pequeno, para não esperar batizou de pequeno para não esperar assim a graça já vir. E não escassear, quando a criança crescer, vai batizar. Quando ela cresce, vem o crisma. A confirmação, se a pessoa quer ou não permanecer como católico, como cristão. Então essa circuncisão não é uma questão que estava se tornando briga para eles. E o ponto que eu quero pegar aqui é o seguinte: dentro de nós, começa a pensar uma assembleia dentro de você com você mesmo. O seu Paulo com o seu Tito aí, com o seu Barnabé. Começa a pensar o que é que tem saído faísca, que não tem entrado em concordância. Porque é o que estava acontecendo com aquele povo de Gálatas. Quando nós entramos numa situação que não há concordância dentro de nós, eu estou falando das nossas emoções, do nosso coração, dos nossos sentidos, do nosso temperamentos. Quando não há concordância,
No sentido, eu sou uma pessoa irada, estou dando um exemplo. E aí, opa, eu sou irada, mas eu sou calma. Peraí, tá meio, é isso ou é aquilo. E diante disso, aqui dentro, fica um dilema. Não, mas eu quero ser calma. Não, mas eu não quero mais ser irado. Peraí, calma. Qual que é a sua personalidade? É X, ok, aceite, viva. Que não tire o teu foco do essencial, que é Cristo. E não permita que essa confusão interior venha atrapalhar o seu emocional. Agora muitas pessoas aqui vai levantar a mão aqui nos comentários dizendo: eu lembro disso, Elisandra, porque eu falo isso para muitas pessoas. Não permita, olha a frase que eu vou dizer, se você não ouviu, guarde ela com muito amor e carinho. Não permitemos que os problemas externos atrapalhem o nosso interno. Isso é para a nossa vida, é uma lição de vida para nós. Nós necessitamos disto. Bora sobreviver com isto da melhor forma possível, né? Usei até o termo sobreviver, mas na verdade é o viver plenamente, porque o Senhor nos deu essa graça. Em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Não esqueça de comentar aqui, se inscrever se você não é inscrito e permitir que Deus fale ao nosso coração.